Mas eu estou muito alegre, eu estou me regozijando no Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez, por isso nós podemos encontrar alegria. O seu pai está na casa, o seu pai marcou um encontro contigo, e você precisa reagir, ele espera algo de você, querido. Ele sabe que nós precisamos colocar a nossa expectativa em Deus. A palavra de Deus vai dizer que Ele faz abundantemente, infinitamente, daquilo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar. Por isso nós temos que parar com esse pensamento humano de colocar, de não colocar expectativa em Deus. Isso é uma mentira. Teu pai sabe o que é melhor para você. Ele preparou um banquete para você. Ele sabe da sua necessidade, Ele sabe da sua realidade. Mas deixa eu falar uma coisa, tem promessa para você. E essa é a noite que você vai sair daqui forte, corajoso, empoderado pela palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Quantos trouxeram a sua Bíblia? Bíblia, a palavra de Deus. Yes. Pega a sua Bíblia aí, irmão. Nós vamos começar fazendo declarações. Nós precisamos fazer declarações sobre quem somos, sobre o que podemos. E a Bíblia nos garante muitas coisas. Todos nós temos promessas. Se você acha que você não tem promessa, abra a sua Bíblia. Cheia de promessas. Pega a sua Bíblia. Se você tiver com o aplicativo, pode pegar o aplicativo. E você vai declarar em voz alta. Voz de trovão, voz de profeta. Aquele que sabe que vai sair daqui diferente da maneira que chegou. Amém? Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. E o que passa disso é do inferno, é do diabo. E a gente faz o que com o diabo? Ó, debaixo do meu pé. Debaixo do meu pé. Debaixo do meu... Não vou cantar, gente. Satanás debaixo do meu pé. Aleluia. Glória a Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida nessa manhã. Uma manhã gloriosa, poderosa, que o Senhor preparou para te encorajar, querido. Deus tem promessas para o seu povo. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos o Senhor chamando pessoas para cumprir um propósito grandioso, para separar um povo, para conquistar uma terra que Ele separou para o seu povo. Ele chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó, depois os 12 filhos de Jacó. Eles viviam numa escravidão, depois chamaram Moisés para libertar esse povo. E quando Moisés estava liderando o povo, existia uma pessoa ali com ele. E é sobre essa pessoa que eu quero falar com você nessa manhã. Eu quero falar com você sobre Josué. Josué era o líder militar daquele tempo. Ele estava servindo a Moisés, enquanto Moisés liderava o povo no deserto, até a terra prometida. Deus falou que iria livrar o povo da escravidão e até eles alcançarem o lugar que o Senhor tinha preparado. Mas Deus não falou quanto tempo isso iria levar. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que várias coisas foram acontecendo. Moisés foi um líder maravilhoso, ele intercedia pelo povo. Foi através da vida dele que foram criadas as leis. E Josué estava ali com ele, o servindo, aprendendo com ele neste período aí de 40 anos. E nós vamos ler a palavra de Deus, amém? Que é viva e eficaz. Vamos ler lá Josué 1, do 1 ao 11. Glória a Deus. Vamos lá, eu quero que vocês leiam comigo, amém? 1, 2, 3 e... Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hetitas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Aleluia! Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Aleluia, Senhor, obrigada pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos, Senhor, porque através dela nós temos um alimento, aquele que fortalece a nossa fé, Senhor. Nós abrimos o nosso coração e o nosso entendimento para receber a revelação, que saiamos daqui edificados, consolados, encorajados, fortalecidos, exortados se necessário, Senhor, para que nós cresçamos cada vez mais em Ti, em fé, e alcancemos todas as promessas que o Senhor tem sobre nós e nossa casa, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido. Então nós vemos aqui a figura deste grande homem de Deus, que por 40 anos viveu debaixo de uma liderança de Moisés. E é muito incrível porque ele acompanhou 40 anos o que Deus falava, o que o povo fazia, Moisés intercedendo. Então ele entendeu que ele precisava de alguma forma agir diferente de como Moisés agiu. Nós sabemos na história que Moisés tomou uma atitude que o impediu de viver a promessa sendo cumprida, não é mesmo? Então nós precisamos estar dispostos a aprender com quem caminhamos, ou estaremos fadados a cometer o mesmo erro. E a palavra que eu tenho para a sua vida hoje é: seja forte e corajoso. Deus fala isso para Josué quando ele estava liderando, não apenas agora os militares, o povo que ia para a guerra. Ali eram aproximadamente 600 mil pessoas, 600 mil soldados que iam para a guerra. Mas era todo o povo. E eles eram nômades. Se você ler todo o texto, você vai saber que eles já estavam caminhando no deserto há algum tempo, tinham tendas, levavam os animais, os filhos, montavam a Arca da Aliança. E eles eram aproximadamente 2 milhões de pessoas. E quando Deus fala para ele: você vai liderar esse povo. Imagina o desespero, imagina o estresse, imagina a responsabilidade, a preocupação, o pavor. E como aprender a ser forte e corajoso, querido? Diante de uma promessa daquilo que Deus já liberou sobre nós. Primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre a força e a coragem que vem através do seu posicionamento. Fala comigo, posicionamento. Aleluia. Todos nós temos promessas, coisas que Deus declara sobre nós. Se você tem dúvidas, se você tem promessas sobre a sua vida, você pode abrir a sua Bíblia, lá é cheio de promessas. Você pode pedir ao Espírito Santo porque Ele fala contigo. Você pode orar, você pode ter sonhos, visões. Pessoas podem ser usadas por Deus para falar com você. Através da natureza, da criação, você pode escutar a Deus. Pelo testemunho interior, você pode testificar aquilo que Deus está falando com você. Tantas formas. Só que quando Deus fala conosco, quando libera algo sobre nós, não é só virar as costas e esperar deitado que vai acontecer. Deus espera que há algo, isso gere um movimento em nós. E a fé faz isso comigo e com você. Ela faz com que nos movimentemos. É tão interessante quando nós lemos esse texto, porque Deus falou com ele
E a continuação vai dizer que ele já falou para o povo se preparar, né? Que 3 dias eles iriam fazer, eles já iriam caminhar. E continuando a história, vocês vão ver que o mar é aberto. Que coisa linda, que coisa linda. Mas muitas vezes, quando nós nos movemos, é no desconhecido. É fora da nossa zona de conforto, daquilo que a gente já conhece. Quando Deus fala algo para nós. E nós precisamos dessa fé ativada, desse movimento, para que a promessa se cumpra. Muitas vezes, o medo quer entrar no nosso coração. É o desconhecido, aquilo que eu não sei, que eu nunca passei, que eu nunca experimentei. E Deus é tão maravilhoso, que Ele falou aonde eles iriam chegar. Mas Ele não falou detalhe por detalhe o que iria acontecer. Muitas vezes nós achamos que nossa vida é como um script. Realmente Deus já fez o script da sua vida, Ele sabe, todos os seus dias são contados. A pastora acabou de ler, Deus teceu você no ventre da tua mãe. Antes de você estar no ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Os céus já liberaram para que você fosse no ventre da sua mãe. Ele tem os fios do seu cabelo contados, Ele colhe as suas lágrimas, é claro que Ele te conhece. Deus te conhece. Só que nós gostaríamos de saber esse script, muitas vezes. Nós queríamos que estivesse tudo detalhado, bonitinho, mas com Deus não funciona dessa forma. Afinal, se funcionasse dessa forma, não dependeríamos dEle. Seríamos autossuficientes. Iríamos fazer da nossa forma. Para que eu vou precisar de Deus? E com Josué. Josué que era um grande líder militar. Quando Deus fala isso, Deus não revela estratégia por estratégia. Porque Deus queria trabalhar primeiro dentro de Josué. Deus queria consertar primeiro dentro dele. Para que quando chegasse realmente o tempo dele alcançar a promessa, aqui dentro estivesse pronto. E é assim que Ele faz comigo e com você. Nosso interior precisa ser trabalhado a força e a coragem. Precisamos entender sobre posicionamento em Deus. A primeira batalha que eles enfrentaram, seguindo o texto, foi em Jericó. Só que eles fizeram um sinal de aliança antes de entrarem nessa batalha. Era entendido que no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha que ser diferente. Assim como agora, na nova aliança, o povo de Deus precisa ser diferente. Se você não estiver manifestando algo que demonstre que você está nessa nova aliança, eu sinto dizer, talvez você não esteja nessa nova aliança. Nós precisamos nos comportar diferentes e ter atitudes diferentes do que se é visto no mundo. Nós somos chamados para ser diferentes. E ali o povo de Deus foi circuncidado e depois que eles sararam, eles foram até Jericó. E o Senhor dá uma instrução. Na verdade, antes Josué manda 2 espiões para ir lá sondar. E eles são escondidos na casa de uma prostituta que logo depois a gente sabe, seguindo a linhagem de Jesus, ela está lá, Raabe. Ela foi preservada. Mas Deus dá estratégias. Eles precisavam rodar, né, a cidade para que as muralhas caíssem. E o povo estava forte e corajoso, porque Deus afinal tinha acabado de falar para eles que onde eles pisassem, Deus iria estar com eles. Só que na segunda batalha, chamada Batalha de Ai, olha que profético, Ai. Eles acharam que foram na força deles, eles achavam que eles já sabiam tudo. Ai, Deus já falou como vai ser, então eu vou na minha força mesmo. E ali entrou algo chamado desobediência. Porque foram feitas coisas a quais Deus não aprovou. E ali 35 homens foram mortos, inocentes. E assim acontece comigo e com você quando vamos na nossa própria força, no nosso próprio entendimento, na coragem com que nós achamos que temos. Eu vou mesmo. Vai. Além de você ser apedrejado, como foi, você também atrapalha o que Deus quer fazer. Então, cuidado. Sonda a tua força. Você que acha que é forte, sonda a tua força. Sua força vem de Deus, do seu posicionamento ou daquilo que você acha, de você mesmo. O nome dele foi Acã, depois você procura lá. Mas Deus promete
que estaria com eles por onde ele passasse. Josué, não tenha medo. E por que Deus falava para Josué não tenha medo, se ele estava liderando mais de 2 milhões de pessoas? Se ele não conhecia quem ele iria enfrentar dos inimigos? Ali naquela terra existiam gigantes. Imagina enfrentar inimigos 2 vezes maiores que você. Lidar com um povo que já tinha passado pelo deserto, estava trocando a geração, então você tinha que relembrar a história daquilo que Deus prometeu, tinha que alimentar a fé daquele povo, falar sobre a lei, falar sobre a Bíblia, porque hoje nós temos acesso à palavra de Deus, mas aquele tempo não era assim. E é exatamente por isso que Deus fala: seja forte e corajoso. Porque não é pelo que você está sentindo, não é por aquilo que você está vendo, é por quem eu falo que você é. É pela identidade que eu coloquei dentro de você. Imagina, é como se Deus estivesse falando assim, ó, vai lá na chuva, vai lá fora na chuva, mas não se molha. Imagine, como é que eu vou lá fora na chuva e eu não tenho um guarda-chuva para me molhar? Deus, me dá um guarda-chuva. Não, não vou te dar um guarda-chuva. Ah, Deus, deixa eu ir ali na cobertura. Não, não vai, mas não se molha. Deus está falando que Ele estará conosco onde quer que nós andamos. E é por isso que a identidade dEle precisa estar afirmada. Porque não é pelo que nós vemos ou sentimos, é por quem Ele disse que nós somos. Não tenha medo, vá para a terra prometida que você nunca viu mesmo, lute com os inimigos que são grandes mesmo, tolere essas pessoas que mesmo assim estão cometendo os pecados ocultos, não tenha medo e não desanime. É isso que Deus está falando para Josué, e Ele está falando para mim e para você. Continue crendo que você vai gerar mesmo quando tem o teste negativo. Deus é bom. Deus está comigo onde quer que eu esteja, onde quer que eu pisar a planta dos pés. Eu sou forte, eu sou corajoso. Continue crendo no Senhor. Mesmo disse que Ele ia prover tudo. E de repente você recebe a notificação do seu Bank of America, que o seu balance está low. Eu creio em Deus. Deus é forte e corajoso, porque eu creio na promessa de Deus. Continue crendo na promessa que você é curado e sarado, mesmo tendo que ir para o hospital recebendo diagnósticos médicos. Você é forte e corajoso. Continue pregando a palavra de Deus, mesmo que algumas pessoas recebam e outras escolham não receber, mas continue pregando, continue transbordando, porque você é forte e corajoso. Você está fazendo para Deus. Ele não está falando de sentimento, mas de convicção, de focar em Deus. Focar em Deus. Existe muita diferença entre como eu me sinto e como realmente eu sou. Muita diferença. Deus está dizendo, tudo bem você sentir coisas, afinal os seus sentimentos, eles importam para mim, senão eu não tinha feito um coração aí. Mas eles não definem quem você é. Eu defino quem você é. Tudo bem, você pode estar sentindo tristeza e depressão, mas você não é tristeza e depressão. Tudo bem, você pode estar sentindo medo, mas você não é medo. Tudo bem, você pode estar um pouco ansioso, mas você não é ansioso. Você é forte e corajoso, porque eu estou com você onde quer que você andar. E diante disso, nós precisamos tomar muito cuidado diante desse posicionamento, para nós realmente entendermos quem somos. Precisamos cuidar com aquilo que estamos ouvindo, com aquilo que estamos pensando, com aquilo que estamos falando. Muito cuidado. Quando nós viajamos de avião, nós vamos com a nossa malinha de mão, nós vamos com a nossa bolsa, mochila, até um certo ponto. Mas todos nós precisamos passar pelo segurança, amém? Quantos aqui já passaram pelo TSA? Yes. Até certo ponto você pode levar água. Até certo ponto você pode levar alguns tipos de alimentação, alguns tipos de líquido. Mas quando você passa pelo agente, o segurança, ele vai determinar o que pode levar de lá para cá ou não. E o Espírito Santo age assim na minha vida e na sua vida. Nos nossos pensamentos, no que ouvimos, no que falamos. Se você não ativar o Espírito Santo, você vai carregando coisas na sua vida que você não precisa.
pelo que você sente, pelo que você escuta, pelo que você fala. Deixa que o Espírito Santo seja esse agente TSA na sua vida. Que ele filtre, que ele limpe, que ele coloque tudo no lugar da maneira com que ele deseja. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus diz que você é. Você é filho dele. E é tão interessante, porque o Espírito Santo ele faz esse filtro dos nossos pensamentos. Só que se você não acioná-lo, você pensa várias coisas aleatórias ao mesmo tempo, que não fazem nenhum sentido. A todo momento somos bombardeados por coisas. E se nós deixamos os pensamentos soltos por aí, eles correm o risco de ir para o coração. E no coração eles geram sentimentos enganosos. Se o pensamento é mentiroso, o sentimento vai ser mentiroso também. E logo você vai estar falando aquilo que é uma mentira, que é uma mentira e que é uma mentira. Só que quando você fala com a sua boca, você dá um decreto. Então, o que está saindo da sua boca? Quais decretos você tem dado? Decretos de força e coragem? Ou de medo? Ou de desânimo? Ou de morte? Porque os filhos de Deus onde estão, eles devem falar palavras de vida. Você não gosta do ambiente? Você não está gostando do ambiente onde você está trabalhando? Mude o seu vocabulário. Você não gosta do que as pessoas estão falando, do jeito que tá pesado? Mude. Vai você, seja você a pessoa que começa a falar palavras de vida. Se você está num ambiente onde só reclamam, não vem nada de bom, ele drena você. Você chegou num ambiente onde você está tudo bem. E de repente, do nada vem uma tristeza, do neira. Cuidado com os ambientes. Não sei porque eu estou falando isso, mas sinto de dizer. Essa semana, e é tão engraçado, porque assim como o filtro dos pensamentos, nós também precisamos filtrar o que estamos escutando. Sabe que Josué... Olha que interessante. Quando Josué era líder militar, lá de Moisés, Moisés mandou 12 espiões para ver a terra, para sondar a terra prometida. Dos 12, apenas 2 trouxeram um relato positivo. Um deles era Josué e o outro era Calebe. Foram os únicos que entraram na terra prometida. Por quê? Porque Deus quis. E porque eles declararam a palavra de Deus, apesar do que eles estavam vendo. E quando Josué mandou espiões para sondar a terra prometida, porque lembra, ele tinha aprendido com Moisés, ele foi lá e fez. Só que ele entendeu, não adianta eu mandar um monte de gente, eu vou mandar 2 específicos. Já parou para pensar nisso? Selecione. Selecione quem você está escutando. Selecione quem você está escutando. Eu vou falar de novo. Selecione quem você está escutando. Se a pessoa não estiver falando palavras de vida e palavras de Deus, por que você está andando com essa pessoa? Você está sendo contaminado com aquilo que a pessoa está falando. Essa semana eu fui para a academia e gosto de usar o fone de ouvido enquanto estou lá, porque eu detesto as músicas da academia. Não sei vocês gostam? Não gosto. Toda vez que eu vou na academia, eu estou escutando Corinho de Fogo ou podcast. Eu sei que é difícil, você olha para mim e fala assim, que Corinho de Fogo na academia? Sou essa pessoa, sim. Ou podcasts. Porque eu entendo que o tempo é precioso. Então, se eu estou ali cuidando do meu corpo, eu preciso cuidar do meu espírito também. Então, eu estou sendo edificada. E, geralmente, eu levo esse fone de ouvido. Esse fone de ouvido eu gosto muito. Meu marido me deu uns 2 anos atrás. E ele não é profissional, nada do tipo. Mas ele dá muito para o gasto. Ó, aquele fone que você põe e vai viver a vida lá. Só que eu não achei o meu fone. Depois eu descobri aonde ele estava. Estava dentro do meu tênis de corrida, mas enfim. Não achei o fone, estava atrasada, a Alice tinha dormido. Falei, meu Deus, eu preciso ir para a academia e tal. Falei, amor, vou pegar seu fone emprestado. E ele... Eu sou mais chata com emprestar, ele não nem liga. Peguei o fone dele. Fui para a academia. Gente, isso aqui é uma bênção de Deus. Vocês já usaram esse fone aqui? Ele veda tudo. Vou colocar aqui, ó. Pode fazer meme se vocês quiserem, tá bom? Que eu não ligo. Coloquei.
Não estava escutando nada do lado de fora. Estava escutando apenas o meu podcast. E Deus estava falando muito forte comigo. E eu lá fazendo meu exercício e tal. E naquele momento o Espírito Santo falou comigo. É assim que tem que ser a minha vida. E a sua vida é espiritual. Quem está no seu fone? O que você está focando, aquilo que você está escutando? Existe uma voz que você deve escutar para que te mantenha neste lugar de força e de coragem. Essa voz não vem de fora, essa voz não vem daquilo que estão falando, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está, consumindo. Essa voz vem dele. Essa voz vem dele, então conecte seu fone de ouvido com a única voz que importa. É a voz dele, assim você não vai ser frustrado, assim você não vai ficar desencorajado. Mas você vai estar com a sua força no lugar, naquele que importa. Amém? Nós precisamos entender que cristianismo também não é positivismo. Good vibes. Vai dar tudo certo, eu atraio aquilo que eu emano. Cristianismo não é isso. Não é isso, isso é uma grande mentira. Cristianismo é Cristo ser o centro da nossa vida. A palavra de Deus nos falar e nós fazemos declarações daquilo que a Bíblia vai dizer. Jesus vai nos dizer que vamos passar por tribulações, mas que precisamos ter bom ânimo. Então nós precisamos parar com esse pensamento de mentira. Precisamos ler a nossa Bíblia, amém? E esse povo, até alcançar, voltando ali um pouquinho para Jericó, imagine, eles tinham que dar 7 voltas nas muralhas que rodeavam a cidade. Imagina se eles não estivessem escutando o que Deus tinha falado. Primeira volta, segunda volta, meu Deus do céu, será que vai dar certo? Será que Deus vai me restaurar? Terceira volta, será que Deus vai realmente mover? Será que Deus vai derrubar essas muralhas? Será que eu vou me recuperar disso? Será que Deus realmente vai me restaurar? Será que eu vou ser curado? Quarta volta. Deus, será que mesmo vai acontecer? Será que o Senhor me ama? Será que eu sou forte e corajoso mesmo? Quinta volta tá difícil. Jesus, eu já estou cansado. Eu já estou cansado de ver a minha realidade. É muito diferente daquilo que o Senhor falou. O Senhor falou, queria me prometer uma terra maravilhosa, mas eu só vejo deserto. Só vejo muralha, eu só vejo coisas, portas fechadas em minha cara. Sexta volta, Senhor, mas será que o Senhor é comigo mesmo? Será que a voz que eu escutei foi a sua voz? Ou será que era o meu achismo, as minhas ideologias? Sétima volta, a muralha cai e o povo de Deus alcança a primeira cidade. E assim é comigo e com você. Não deixe que as vozes de fora, as dúvidas, impeçam a convicção. A convicção de quem você é. Você é forte e corajoso. Não desanime, não desista, porque o seu Deus é com você. Aonde você passar, aonde você pisar. É esse o Deus que eu e você servimos. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. E a palavra de Deus vai dizer ali, Josué 1:8, não deixe de falar as palavras deste livro e de meditar nessas palavras de dia e de noite. Eles tinham 5 livros ali, o livro da lei, o Pentateuco. Deixa eu falar uma coisa, você é muito privilegiado. Você tem os 66 livros. Presta uma Bíblia aqui. Obrigado, pastor. Não deixe de falar as palavras do livro de dia e de noite. Quando? De dia e de noite. Quando? De dia e de noite, de meditar na palavra. Nós temos os 66 livros. E deixa eu te dar um spoiler. Peraí. No final você vai ganhar. E por que é que você está tão preocupado e desanimado? Fortaleça a sua fé em Deus. Medite na palavra. Querido, olha o que o hebraico meditar significa. Falar, imaginar, estudar, refletir, proferir, rugir, murmurar, conversar. Que? Murmurar no livro? É isso que a palavra de Deus está dizendo. Como é que você vai murmurar sobre o livro de Deus? Quando você sabe que o que você está vivendo não é o que está escrito aqui.
Meditando na palavra, você vai saber. Nossa, expectativa e realidade. Espírito Santo faz alguma coisa. Porque não está certo. Meditar na palavra não é fazer um yoga e ficar... É você ficar... olha, Deus quer que vocês sejam constantes, que eu seja constante. Seja constante no teu relacionamento com Deus. O domingo não vai te alimentar durante a semana. Uma refeição a cada 7 dias não vai te alimentar. Um copo de água durante 7 dias não vai te saciar. Essa é a palavra de Deus. Nós temos acesso, nós estamos num país que tem acessibilidade à palavra. Não deixe de meditar na palavra para você se lembrar quem você é. Para que o medo não se torne o seu desencorajamento. Porque se você não está alimentado, você não está guiado, você está vendo a sua realidade diferente daquilo, a sua promessa está muito distante de se cumprir. E você não coloca a sua fé em ação. E você fica com medo do desconhecido e isso se torna um desencorajamento. Você até lê essa frase, seja forte e corajoso. Ai, que saco, de novo. Está falando disso? Esse não é você e não sou eu. Nós somos aquele que cremos na palavra de Deus, que somos alimentados, que Deus é o nosso Pai e nós temos prazer em meditar em sua palavra, em saber com que Ele fala conosco a todo momento, porque Ele é um Deus maravilhoso e Ele diz: não se apavore, não desanime, porque eu estou com você. Por isso precisamos tomar esse posicionamento diante da força e da coragem. Mas nós precisamos entender que essa coragem, essa força não flui de nós. Ela flui do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos empodera. Eu quero ler com você 2 Coríntios 12, 9. Aqui nós estamos falando da história de Paulo. Paulo antes era Saulo. E Saulo era um grande conhecedor das leis. Lembra que eu falei Moisés deu as leis? O grande conhecedor das escrituras. E ele perseguia os cristãos. Até que ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor, que trocou a identidade dele. E de Saulo, o Senhor lhe deu o nome de Paulo. Só que ele vai dizer que ele rogou ao Senhor 3 vezes que tirasse-lhe um espinho da carne, que era um mensageiro de Satanás. Você pode ler nos anteriores. E os estudiosos têm várias linhas teológicas que estudam que achavam que era um pecado, outras acham que é doença. Mas ele diz que rogou ao Senhor, ele clamou ao Senhor 3 vezes que o Senhor tirasse aquilo dele. E olha o que o Senhor falou para ele. Ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Porque eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O 10 vai nos dizer o seguinte: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Gente, isso não faz sentido nenhum na nossa racionalidade. Como é que eu, sendo fraco, eu me sinto forte? O que Paulo está falando? O favor de Deus, a graça de Deus é suficiente para nós quando nós nos sentimos fracos, debilitados ou doentes. Porque o dunamis de Deus, a cura de Deus, o poder de Deus é aperfeiçoado quando eu me sinto assim. É tão interessante porque essa palavra, pois quando sou fraco é que sou forte, o forte, ele deriva do dunamis, que é esse poder de Deus.
E Paulo está dizendo assim, porque quando eu sou fraco, quando eu tenho debilidade, quando eu me sinto fraco, quando eu tenho uma doença ou uma enfermidade, é que eu me sinto capaz pelo Senhor. É que eu me sinto poderoso, é que eu me sinto um potencial para fazer alguma coisa, porque o Espírito Santo é aquele que me dá poder e é aquele que me dá coragem para que eu avance, para que eu continue percorrendo a terra, até eu chegar até a promessa terra. Enquanto eu estiver andando, eu preciso colocar a minha fé em ação, mesmo com que eu não esteja me sentindo forte. Eu sei que quando eu estou fraco, é que eu sou forte, então eu vou pisar. Eu vou continuar andando e fortalecendo a minha fé. Eu vou continuar me movimentando, até que eu chegue no lugar e na promessa que Deus tem para mim. Eu não vou ficar parado e estagnado. Meu Deus, Deus está falando com alguém aqui nessa manhã. Não fique parado e estagnado. A promessa de Deus já é realidade no céu. Você precisa, com a sua fé, se movimentar. O Senhor quer te movimentar nessa manhã, querido. Deus tem promessa para cumprir sobre você. Só que você não pode ficar apático da promessa que Ele tem para ti. Que a sua fé te gere esse movimento. Senhor, eu não estou me sentindo forte, mas em Ti eu sou forte. Eu vou caminhando. Eu vou caminhando. Eu vou caminhando até que eu alcance, até que eu chegue aonde o Senhor deseja que eu chegue, Senhor. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Ser forte e ser corajoso, de acordo com Josué, através do posicionamento, do que escutamos, do que falamos, do que pensamos. Mas de acordo com Paulo, é através do empoderamento pelo Espírito Santo. Quem está no seu fone de ouvido? Chame o Holy Spirit! Espírito Santo, vem aqui soprar no meu ouvido as verdades que o Senhor tem para mim. Espírito Santo, me faz enxergar através da palavra de Deus aquilo que o Senhor quer para mim, aquilo que eu sou em Ti, para me dar força para continuar e perseverar. A promessa de Deus é que Ele estará conosco onde quer que andemos. Isso é uma verdade. Só que se nós não estivermos firmados na verdade dele, de que somos fortes e corajosos, nós não andamos por lugar nenhum, nós ficamos parados. Nós estagnamos. O Senhor quer te movimentar. O Senhor vai começar a trazer sonhos, projetos, coisas que você enterrou, coisas que o Senhor declarou. O Senhor colocou no teu coração coisas que você deixou debaixo do tapete, pensando, não é para mim, não, é muito grande, não, eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade. O Senhor vai te lembrar que Ele que colocou em você, e Ele conta com você para você começar a se movimentar. Porque existem pessoas clamando e sedentas por aquilo que você carrega. Aquilo que você está passando é cura para os outros. Por isso não se cale. Está difícil? Louve. Simplesmente louve. Não importa, louve. E outra coisa que Deus colocou no meu coração. Romanos 8, do 31 ao 32. A palavra de Deus vai nos dizer. Pode colocar para mim? Romanos 8, 31 e 32. Vamos ler juntos? Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Querido, o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para te lembrar. O Senhor é por você, o Senhor é com você, e Ele conta contigo, porque Ele já te deu de graça, Ele já te deu favor para que você vá e cumpra aquilo que Ele tem determinado para os seus dias. A promessa está chegando, Deus está te movimentando, porque você vai gerar um grande testemunho que não